Eu não coleciono muitas coisas. Eu tenho muitas coisas, mas eu não diria que coleciono muitas coisas. Uma das poucas coisas que eu realmente coleciono, no entanto, são câmeras digitais antigas de década de 90 e início de 2000. E cara, como eu tenho algumas estranhas, tem aquela que é basicamente uma tela sensível ao toque. E tem uma que fotografa um concorrente fracassado do disco Zip, e tem uma que pode enviar e-mails. Eu tenho algumas realmente estranhas, mas essas são mais estranhas. Elas também são terríveis. E é por isso que estou aqui nesse dia nublado e horrível, para ver se eles conseguem fazer alguma coisa com elas. Pessoalmente, eu duvido. Nossos dois concorrentes são uma Minolta de Magifimpo e uma Toshiba PDR-5. Ambas foram feitas em meados do final, década de 90. E é por isso que elas são horríveis. A fotografia digital ainda não era realmente uma coisa. Quer dizer, meio que era, mas não valia nada a menos que você pagasse mais por sua câmera do que você tinha para o seu carro. E estes definitivamente não atingiram esse ponto de preço. A tecnologia ainda não estava lá para fazer câmeras digitais de consumo razoáveis. Mas as empresas estavam tentando desesperadamente descobrir como pegar o que existia e transformá-lo em um produto que pudessem vender. E eu quero mostrar alguns para você, das decisões bizarras que levaram a... Vamos começar com a Toshiba. Por causa dos dois, é o que mais se aproxima do normal. Ele praticamente não tem controles. Você realmente não pode ajustar nada nele. Você apenas aponta e dispara. E lá, vamos. Tiramos uma foto e não há nada. Nada notável sobre isso até você ter que tirar essa foto. Porque isso teve um infortúnio que fizemos nos anos 90. Ele não tem USB. E isso é bom pra nós, porque mesmo como um colecionador de câmeras antigas terríveis, se isso tivesse USB, eu nem daria a hora do dia. Ok, isso é verdade. Eu menti pra você. Eu ainda amaria esta câmera, porque ela tira fotos que se parecem com isso. A propósito, esse é meu adorável gato, Soba, que sempre será um novo gato. Assim como o Dom, embora eu os tenha há 4 meses. Ambos são lindos, mas nada é tão agradável aos olhos quanto um gato fotografado com uma câmera realmente ruim. E essa coisa está disparando 100 cilindros. Ele tem aquela camada inferior dura. Fora os OCP em 1999. Energia na torneira sempre que você precisar. Então câmera perfeita, sem anotações. Se você tiver a chance de comprar uma, pegue-a, etc, etc. Mas falando sério, no que diz respeito ao desempenho dela como câmera. Bem, aqui, ela lidou com a foto da placa, do Pike Place melhor do que eu esperava. Você consegue ver o céu, a placa, o teto, apesar da iluminação nublada e de algumas câmeras realmente ruins, com as quais mexi, não consigo nem isso. Então, mais do que 0 estrelas. Eu também esperava que isso fosse inutilizável no escuro, mas me surpreendeu. Levei-o para as profundezas do mercado, onde imaginei que não encontraria nada além de barulho. E sim, com certeza, as fotos são bem escuras e sombrias. Mas são fotos. Ele faz algumas coisas estranhas com a cor, como esse vidro de urânio. Ele era iluminado por UV. Ficou totalmente azul, embora a GoPro não tenha tido problemas para ver o brilho verde ofuscante. Então sim, as fotos são um pouco estranhas. Mas ela produz fotos, o que é bem impressionante para uma câmera tão barata de 1998. Então, de qualquer forma, vamos voltar ao assunto. 1998 foi um pouco cedo demais para que o USB fosse comum em dispositivos. Veja, isso não tem. Então, como você tira as fotos? Bem, você apenas desliza a parte inferior para abrir, tira o cartão de memória e o coloca em um leitor de cartão. Você sabe, essas estavam disponíveis. Você poderia comprar um que se conectasse ao USB se tivesse a sorte de ter isso, mas não teve. Então você pode usar um modelo de porta paralela como esse aqui, que se conecta à porta da sua impressora, por assim dizer. E se você estivesse realmente sem dinheiro, você poderia ocasionalmente ir até com cereal. Então as coisas estavam ruins. Mas você sabe, você poderia sobreviver se precisasse. O problema era que todos esses leitores custavam cerca de $100 cada, o que na época dava para comprar 100 cheeseburgers duplos. Então, as prioridades eram óbvias. Salvar um Benjamin significava muito mais naquela época do que agora. E como a câmera em si podia ler cartões de memória, seria legal se você pudesse simplesmente conectá-la ao seu computador em vez de comprar uma coisa inteira separada. Mas como as portas paralelas usavam pinos demais, a única opção real era serial. E várias câmeras seguiram esse caminho. Na verdade, esta tem isso como uma opção. Essa coisa parecida com um conector de fone de ouvido na lateral é na verdade uma porta serial. Ele usa esse cabo de aparência muito amaldiçoada para converter de um plug de telefone de 2,5 milímetros para um de 9 padrão. Você pode transferir fotos diretamente para o seu PC dessa forma, sem leitor de cartão. O problema é, boa sorte se você perder esse cabo. Você também precisa do software proprietário, e ele era lento pra caramba. É realmente incrível o quão revolucionário o USB foi. Se você não sabe disso, os PCs não tinham interfaces externas de alta velocidade. Antes do USB, havia apenas serial e paralelo, as mesmas portas que você podia encontrar no IBM PC em 1981. E elas eram tecnologia antiga mesmo naquela época. Elas ficaram muito mais rápidas desde que foram introduzidas. Mas ainda assim, são tecnologia primitiva.
Os Macs pelo menos tinham em CCC, mas isso usava uma porrada de fios. Então não era prático para conectar dispositivos pequenos como câmeras. A única outra interface de alta velocidade que você encontraria em qualquer coisa era exclusiva para laptops. E essa era a PCMCIA. Ele pegava esses pequenos cartões e rodava uma certa quantidade de megabytes por segundo, mais do que rápido o suficiente para baixar suas fotos. Além disso, ela suportava interfaces padrão. Você poderia conectar um disco rígido a isso e ele simplesmente abriria sem nenhum driver. Então parece uma ótima solução para conectar sua câmera. Mas há um problema. Isso é basicamente um slot interno. É como ter um slot PCI pendurado na lateral da sua máquina. É ISO, na verdade, mas a diferença é a mesma. Estas placas têm 68 pinos. Legal, eu acho. E você não pode exatamente fazer um cabo de extensão de 68 pinos para conectá-lo ao dispositivo. Mas não havia realmente nenhuma outra opção. Então, se você não pode levar o barramento até a câmera, leve a câmera até o barramento. A PDR-5 é uma das poucas câmeras Toshiba que tinha interfaces PCMC integradas. Esse cara pirou de trás. Ela deveria ser carregada por mola, mas a dobradiça de plástico quebrou ao longo dos anos, claro. E você desliza todo o conjunto de fotos para a lateral do seu laptop para transferir suas fotos. E eu adoraria demonstrar isso para você, mas não tenho os drivers. O que é meio idiota, porque acabei de dizer que o PCMCIA não requer drivers para dispositivos de armazenamento. Este requer, o que o torna 10 vezes menos inteligente do que poderia ser. Meio chato. Agora, o formato flash de mídia inteligente que ele usa para armazenamento é antigo. E não fala o protocolo ATA. Então imagino que eles teriam que colocar um conversor ali. E isso provavelmente custaria muito. Provavelmente é por isso que isso não aconteceu. Então eu não consigo fazer isso funcionar. Mas eu realmente não preciso porque já vimos esse truque antes. A Nikon fez isso 2 anos antes, em 1996, pelos mesmos motivos. E eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Mas com esse cara, meio que fez mais sentido. Com as palhetas legais, você retira a bateria e ela expõe um cartão PCMCIA completamente comum, que você pode, então, simplesmente encaixar na lateral do seu laptop. E isso aparece como um dispositivo de armazenamento em massa padrão. Agora parece ridículo. Porque quero dizer sim, mas também porque ele ofusca a câmera real. Quer dizer, a câmera é 75% plug-in, mas como os controles dessa câmera são realmente minimalistas e não há tela traseira nem nada, você não conseguiria colocar sua mão nela sozinho. Então colocar esse plug grande idiota na parte de baixo te dava algo para segurar. Além disso, é onde vai a bateria. Então, é bem parecido com o que a Toshiba está fazendo. Mas há uma grande diferença. O cartão Toshiba tem furos. Veja, o mundo das câmeras digitais de consumo mudou muito nos 2 anos desde o lançamento da Nikon. E em 1998, os fabricantes estavam realmente começando a desistir da ideia estranha de que só porque algo era uma câmera digital, não precisava ter o formato de uma câmera. Ao contrário das fotos legais, a parte traseira dessa câmera realmente tem uma função. Portanto, não há realmente nenhum lugar para um cartão PCMCIA dobrar. Eles tiveram que colocar esses furos aqui para que você pudesse ver a tela LCD, o visor, o D-pad e o botão de menu, que eles realmente tiveram que colocar no próprio cartão. Isso também não foi fácil de implementar. Esses 68 condutores precisam passar por aqui. E normalmente haveria uma grande placa de circuito impresso com espaço para 68 traços. Mas como há uma espécie de janela ocupando 90% do espaço, eles tiveram que usar esse PCB flexível dobrado para encaixar todos os condutores ao redor das aberturas. É tudo muito bárbaro, mas o mais louco é que fez todo o sentido. Realmente não havia uma solução melhor, não para uma câmera que você pudesse usar em qualquer lugar sem nenhum equipamento de suporte, que é para isso que as primeiras câmeras digitais eram frequentemente destinadas para pessoas como inspetores de seguros e corretores de imobiliários, que precisavam tirar fotos de coisas, às vezes em locais distantes. Com essa coisa, tudo o que você precisava era da própria câmera e de um laptop. E isso também não é apenas um recurso de conveniência. Quer dizer, era bom não ter que levar um pedaço extra de porcaria com você só para ler suas fotos, mas com o USB sendo quase inexistente, esse pedaço de porcaria provavelmente era paralelo ou serial e provavelmente exigia energia extra, como o leitor SanDisk, que espera uma entrada DC. Então, se você quisesse trabalhar no seu carro, você teria que levar um inversor, o que é muito trabalhoso. Agora, tenho certeza de que havia outros leitores que apenas sugavam o suco da porta do teclado. Então eles não tinham esse problema. Mas ainda acho que a Toshiba foi genial para descobrir essa solução em particular. Eu realmente queria que eles tivessem feito isso sem motorista. Isso é uma verdadeira decepção. Mas novamente, 1998 foi um inferno de uma época para se estar vivo. No final, isso ainda é menos absurdo do que a outra câmera que vou mostrar a você. A Minolta chamou isso de Dimage V. E sim, tenho certeza que não é o numeral romano 5. Porque esta foi, na verdade, a primeira câmera digital de consumo da Minolta. Não pode ser o quinto de nada, e quero que você tenha isso em mente também.
que a Minolta decidiu em 1997 entrar no mercado digital de consumo com essa coisa. Só lembre disso para mais tarde. Você verá por que foi uma decisão notável em breve. Quer dizer, é fácil pensar que estou falando sobre essa situação em que a lente e o sensor são separados da câmera. Eles estão neste pequeno compartimento preto, na lateral que inclina para cima e para baixo. E isso não é para armazenamento seguro, nem nada. É assim que você realmente usa. Você pode tirar fotos com isso, girando em qualquer direção que quiser. E isso é legal. Mas não é a parte mais notável, porque não é único. Veja, a Nikon fez um monte de câmeras na série Coolpix 900 a partir de 1998, todas com a mesma coisa acontecendo. Esta Coolpix 990 é um exemplo de alguns anos depois, mas tem o mesmo princípio básico. Ela gira para cima e para baixo. Isso permite que você tire uma foto com a câmera acima de você apontando para frente, mas você ainda pode ver a tela ou abaixo de você, mesma situação. Ou você pode olhar para frente e tirar uma foto olhando para cima ou para baixo, ou até mesmo de frente para si mesmo, sem desviar o olhar da tela. É uma ideia inteligente e é a mesma coisa básica que a Minolta está fazendo agora. Esses pixels legais eram bem populares, então mesmo que eles tenham sido os primeiros a fazer isso, o que eu acho que pode ser o caso, provavelmente não era um recurso exclusivo por mais de 1 ou 2 meses antes do lançamento desta série. E certamente não é uma visão chocante se você estiver familiarizado com as primeiras câmeras digitais. E além disso, nenhuma das empresas fez isso primeiro. O design remonta ainda mais tempo. Há uma filmadora chamada ViewCam de, eu acho, 1992. Então, a realmente afiada fez isso primeiro. E você sabe no final, esta é apenas uma versão invertida do LCD inclinável. Isso é comum há mais de uma década em câmeras modernas. Quer dizer, se você imaginar que esta é a câmera, então esta é a tela que você pode inclinar em qualquer direção que precisar. Eles apenas se tornaram menores. Hoje em dia, também não é tão boa quanto a Nikon. Por exemplo, esta Coolpix tem zoom elétrico. Você pode pressionar esses botões na parte de trás para aumentar ou diminuir o zoom da lente. Mas a Minolta tem zoom manual. Você tem que engatar essa pequena alavanca aqui, que eu acho que nunca vi em nenhuma câmera compacta na minha vida. Tipo, nenhuma vez. Foco manual? É, mas o zoom manual é a escolha de design mais jurássica que já vi. É uma medida de corte de custos completamente sem precedentes, até onde sei. E então tem o flash. A Coolpix coloca o flash bem ao lado da lente. Então ele gira com a lente. A Minolta coloca no corpo para que não gire com a lente. Na verdade, ele nem dispara o flash a menos que a lente esteja apontando para frente. Esse fato surgirá novamente mais tarde. Então o design não é revolucionário. E quanto a fotografar, ele não funciona muito diferente do Toshiba. Este tem mais alguns controles, mas você sabe, a maioria deles apenas pioram a imagem. E sim, ele tem a lente inclinável. Mas na maior parte ainda você apenas aponta e dispara. E então demora muito tempo para salvar a imagem. Embora, tendo levado as fotos para casa para dar uma olhada, eu diria que elas são piores que as do Toshiba. Há menos cor, menos alcance dinâmico. E há esse padrão bizarro de oscilação, estilo Game Boy em todos os lugares. Não sei do que se trata. Então, a Minolta não é uma ótima câmera. As fotos não são fantásticas. É extremamente lenta. Não tem configurações, na verdade. Você pode ajustar a exposição com esses botões na parte superior. Mas isso só parece estourar a imagem ou deixá-la escura demais para ver qualquer coisa. Você nem consegue definir o balanço de branco. Isso parece bem desinteressante. A menos que você tenha realmente olhado para a miniatura antes de clicar no vídeo. Nesse caso, você tem uma ideia de onde isso vai dar. O que torna a Minolta especial é essa pequena trava aqui, que permite que você tire o sensor completamente da câmera. Sim, aí está. Acabei de tê-lo agora. Obviamente, isso não é muito útil. Quer dizer, isso pode ser útil, tipo, e se você pudesse substituir esse módulo por um que tivesse uma lente maior? Bem, a Minolta pensou nisso também. A de Image 1500 posterior tinha 2 módulos disponíveis com lentes de comprimentos diferentes e supostamente receberia outro eventualmente com um sensor atualizado. Não tem. Se você tiver uma dessas câmeras, a propósito, me envie um e-mail. Preciso de um, por motivo. O de Image Shinto, no entanto, nunca recebeu nenhuma atualização que eu saiba. E não acho que deveria. O motivo pelo qual esse sensor sai é porque você pode usá-lo dessa forma, pois ele veio com um cabo de extensão. Conecte isso aqui. Prenda isso aqui. E agora podemos colocar o sensor a 40 polegadas de distância do corpo. Isso é cerca de 1 metro para vocês, americanos, com ele amarrado assim. A imagem, é claro, ainda aparece na tela. Então posso apontar o sensor para onde eu quiser e não preciso me mover para onde a tela real está. E isso significa que posso colocar o sensor em lugares que seriam impossíveis de alcançar com minha cabeça. Como embaixo de algo ou atrás de mim,
ou acima, e sobre algo e obter fotos que de outra forma seriam impossíveis de tirar, exceto às cegas, apenas colocando a câmera inteira para fora, tirando e olhando para trás para ver o que você... Isso significa que você pode tirar algumas fotos que de outra forma seriam impossíveis, como se você fosse um turista visitando o Pike Place com uma câmera normal. Boa sorte para conseguir fotos que não sejam assim, mesmo em um dia tranquilo. A maioria do que você vê aqui são as costas das pessoas, mas com a Minolta você pode usar o sensor periscópio bem acima da cabeça de todos e obter algo um pouco mais interessante, sem forçar muito o pescoço. Eu consegui outro bom exemplo por acidente, enquanto estava na minha loja de ferragens local, procurando baterias para alimentar essa coisa miserável, já que ela consome um conjunto de 2 vezes mais rápido que um Game Boy. Notei que um trem parou lá atrás com 2 aviões incompletos a reboque. Apenas um pouco do sabor local da região metropolitana de Seattle. Agora, se eu tivesse qualquer outra câmera contemporânea, eu teria tido muita dificuldade para tirar uma foto, porque o único ângulo que eu conseguiria enquanto olhava para a tela seria algo assim. Mas com a adição do cabo de extensão CCD, que eu não acredito que seja uma frase normal na minha vida, eu poderia segurar o sensor por cima da cerca e obter esta obra-prima. Sim, é realmente ótimo, não é? Fotografia estelar, memórias para durar a vida toda. O princípio aqui é fantástico. É uma ideia brilhante separar a tela e o sensor. E de fato, essa técnica ainda é usada hoje, embora seja limitada a produtos que custam $500 mil. A Sony Venice, por exemplo, é uma câmera de cinema usada ostensivamente para gravar filmes reais. E ela oferece um pacote de extensão chamado Rialto, que faz exatamente o mesmo truque. As câmeras de cinema são normalmente coisas grandes e volumosas, e o valor aqui é que você pode deixar a maior parte desse peso de lado e montar apenas o sensor e a lente em uma Steadicam, por exemplo, sem ter que suportar o peso total. Ou você pode colocar o sensor em um espaço pequeno e apertado, onde de outra forma não conseguiria encaixar uma câmera. Agora, a Minolta trouxe o mesmo ruído para uma câmera digital de consumo, o que foi uma decisão realmente intrigante que diferenciou seu produto de todos os outros. Se você tivesse uma dessas, poderia visitar o balcão de peixes do Pike Place e talvez realmente tirar uma foto dos peixes voando em vez das pessoas assistindo. Não há multidão. Como posso demonstrar isso quando não há multidão? Podemos apenas olhar para os peixes? O objetivo era olhar por cima das cabeças das pessoas para ver os peixes, mas não há cabeças para olhar. Meu assado está arruinado. Droga, turistas de Seattle, vocês me decepcionaram pela última vez. Ou você pode enfiar seu sensor bem para fora na borda de um prédio ou ponte, e se você o deixar cair, hein, não tem problema. A bola está em uma corda e está presa ao copo. Teria sido uma ótima ideia se essa coisa miserável filmasse em uma resolução maior do que um PC do final dos anos 80. Assim como a Toshiba, esta filma em nítidas 640x 480, o que já é quase tolerável. Tipo, você realmente tem que levar seu jogo para fazer uma foto com resolução PGA parecer boa. Mas não só a Minolta está faminta por pixels, mas os que ela tem não são muito quentes. Eu tirei algumas das mesmas fotos com esta que tirei com a Toshiba, e na maioria das vezes é apenas um mar de ruído colorido. A foto da placa do lado de fora saiu bem, e este ukulele era aceitável, mas ambas estavam iluminadas pelo sol. Se você estiver em ambientes fechados, você está sem sorte. É apenas estática, basicamente. Agora, para ser justo, os eletrônicos aqui podem estar com problemas, eu acho. Quer dizer, a coisa tem 25 anos. Deixa eu te contar, se ela é tão velha quanto eu, estou surpreso que eles conseguiram sair da cama e aparecer no estúdio hoje. E, na verdade, não saiu. Este é o segundo que comprei. Este é o primeiro. Isso durou cerca de 10 minutos. E então começou a cuspir bobagens de emulador de sonho de LSD. Então eu tive que pegar o segundo e Frankenstein as partes juntas. O que devo dizer que foi mais fácil com isso do que qualquer outra coisa que tive que fazer antes. Mas ambos os sensores estão envelhecendo. Talvez algumas tampas estejam estragando em ambos, e as fotos costumavam ficar melhores, mas talvez não. Um deles veio com um cartão e os carimbos de data hora nas fotos afirmam ser de quando ele era novo. Então podemos ver como era naquela época. Normalmente evito compartilhar fotos que chegam nas câmeras das pessoas, mas acho que estamos bem aqui. Acho que ninguém vai se importar que eu mostre ele para você. Aposto que o nome dele é carne assada. Acho que é aniversário dele. Agora, esta primeira foto foi obviamente tirada sem flash. E sim, o ISO aqui é tão ruim que o ruído de fundo é mais como um teto de ruído. Com flash, ele claramente se sai um pouco melhor. Mas ainda não é uma foto incrível. A Toshiba tem uma escolha de gato muito melhor. E a menos que você esteja fotografando com flash ou sob luz solar direta, é isso que você deve esperar. E mesmo se você quiser usar o flash, ele só é realmente conveniente se o sensor estiver no corpo. Caso contrário, você tem que dar um jeito na câmera para apontar o flash para onde ele precisa ir, mantendo a tela visível, o que quase torna isso inútil. E como mencionei, o flash não dispara, a menos que o sensor esteja apontando para frente, o que ainda se aplica mesmo se estiver na corda. Então, embora você possa fazer alguns truques legais de flash rebatido, você tem que segurar o clipe na extensão apontando para frente, e ele não quer ficar lá.
E não há nenhuma seta para mostrar qual direção é essa. E eu nem sei se isso funciona, porque não consigo fazer isso, tirar uma foto com flash. Não sei porquê, mas parece que ele não consegue terminar de carregar. Não importa quanto tempo eu o deixe ligado. E melhor ainda, quando ligo o flash, a tela fica cheia de estática colorida e trêmula. O que não me faz sentir bem sobre como a imagem resultante ficaria. Então, como eu disse, é uma câmera ruim em muitos aspectos, muitos dos quais não são devido à sua idade. Mas parabéns a Minolta por ter criado o conceito. É uma ideia brilhante. É muito inovador. Se eles tivessem mantido isso por apenas mais algumas gerações, eles poderiam ter lançado algumas câmeras fantásticas de 2 megapixels que provavelmente ainda seriam itens colecionáveis, adorados hoje. Infelizmente, além da ES-1500, eles nunca mais fizeram isso. Havia algo naquele período de meados dos anos 90 que fez as empresas tentarem coisas que estavam muito à frente de seu tempo. E quando acabou, muitas delas nunca mais voltaram ao poço. Não acho que a Minolta tenha feito algo tão incomum novamente. Eles fizeram outras câmeras, mas todas eram muito de acordo com as regras. E a Toshiba? Bem, quando eles desistiram do mercado de câmeras em 2004, ninguém nem lembrava que eles tinham feito câmeras. Imagine como seria o futuro se essas empresas tivessem continuado se esforçando. Mas eu terminei me aplicar por hoje, então se você gostou disso, fico feliz em ouvir isso. Seria legal se você se inscrevesse para que eu saiba que você está interessado no que estou fazendo. Lembre-se de ativar as notificações se quiser descobrir quando eu fizer coisas novas. Mas se você realmente gosta do que estou fazendo, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Eu literalmente não conseguiria fazer isso sem a ajuda deles. Tipo, sério, seria impossível pagar por esse estúdio ou gastar esse $400 em uma brincadeira importando câmeras possivelmente quebradas do Reino Unido. E essas pessoas são a única razão pela qual meu canal ainda existe e funciona. Eu sou incrivelmente grato a todos eles. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir. Oh merda, eu não disse 2 deles.